Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana fantástica e toda semana, toda terça-feira de meio-dia tem o quê? Decifrando a ciência. E comigo tá aqui Rodrigo Pena Firme. Fala aí, Rodrigão. E aí, meu amigo, e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, hoje o assunto tá muito curioso, né? Quando você abre o nosso canal aqui, você vê a thumb do vídeo, deve ficar se pensando, que parada é essa? Bom, gente, eu vou ler para vocês uma matéria que saiu no R7, tá? Não é nós que escrevemos a matéria. Isso aqui está em um site, né? O site r7.com, você pode acessar ela, tá disponível. Você pode ver que é bem curiosa. Vou soltar aqui para vocês, dar uma olhada na imagem enquanto eu leio a matéria para vocês. Esse homem, ele quer ser reconhecido como um cachorro dálmata. Ele foi em um programa de TV, né? Exigir que sua condição de transespécie seja reconhecida. E bom, o que acontece? Esse cara ele foi até um programa junto com a ex-esposa dele para pedir reconhecimento que ele agora é um dálmata. Ele não é mais um ser humano. Então essa que é a grande questão do vídeo de hoje. Nós vamos comentar um pouco sobre essa questão. Será que realmente, biologicamente falando, é possível uma espécie não se identificar mais com ela mesma e queira mudar? Tu é biólogo, Rodrigo. Isso aí Sim. é viável, assim, pela visão biológica, claro. É possível isso? O papo é longo, meus amigos, mas vamos tentar fazer uma síntese aqui de algumas ideias. Bem, em primeiro lugar, a resposta simples para essa pergunta do Carlos é não, não é possível fazer isso. Essa ideia de uma espécie misturar com a outra, ela existe na própria natureza, ou até na própria mão de criadores, de cachorro, de pombo, do que for. Quando a gente encontra uma espécie que conseguiu cruzar, atravessar a barreira e reproduzir, nasce uma espécie que a gente chama de híbrido. Não é isso? Duas espécies diferentes. Tem até outro dia, até foi você que me mostrou, Carlos, uma foto de um leão que cruzou com um tigre, que dá Não, um não bicho fui eu. gigantesco, super manso, um bicho enorme. Tem um nome lá, esqueci o nome que dão para ele. Ele é um híbrido, a gente conhece então ele como um híbrido porque são duas espécies que são reprodutivamente diferentes. Uma das características que diferencia uma espécie da outra é isso. Mesmo na natureza, elas não vão conseguir cruzar. Se conseguirem cruzar, vai gerar um híbrido. Esse híbrido não consegue passar para frente. Ele é estéril, não consegue ter mais filho. Então, a humanidade, nas suas, vamos dizer assim, as suas doideiras, tem tentado fazer coisas que passam um pouco por aí. O primeiro delas é a questão da imortalidade. Né? O ser humano, para muitos, o sonho da imortalidade. E isso gerou o que hoje tem sido falado também, que é um pouco parecido com isso, que é essa ideia de transhumanismo, que é você pegar o ser humano e trazer a máquina para dentro dele. Tem amigos meus que já estão fazendo, ajudando esse processo. O celular já está grudado na mão da pessoa o dia inteiro, né? A pessoa não larga o celular, só falta ele ficar pequenininho e entrar dentro da mão da pessoa, né? Que eu acho que deve ser o sonho dela. Fundir a máquina com o ser humano, né? Que essa ideia de transhumanismo é isso. Então, essa ideia aí é um pouco diferente, que é a ideia de transespecismo, que é simplesmente fundir espécies. Só que isso não é possível. Muito menos o ser humano pegar características de uma espécie. Tem pessoas que fazem lá cirurgias doidas e vai transformando a cara, o sujeito que ficou com uma cara de lagarto. Mas isso não quer dizer que ele pegou material genético, que ele pegou partes de um lagarto de verdade e botou no corpo dele. É impossível. Uma espécie nunca atravessa e junta com a outra, a não ser que sejam espécies muito aparentadas e elas podem gerar lá um descendente que vai ser estéril. Então, desde muito tempo atrás, as ideias essa noção de que as espécies não eram fixas e que elas mudariam ao longo do tempo, uma das primeiras propostas que surgiu na cabeça de várias pessoas foi essa. Não, as espécies saem cruzando aí uma com a outra e vai gerando outra, né? De repente surge até uma mula sem cabeça, né? Uma coisa assim. Mas a gente sabe que na prática não acontece, isso é impossível. Olha, Rodrigão, uma coisa que eu acho complicado, né? Primeiro, o ser humano é uma espécie muito diferente das outras. Ela é uma espécie que tem inteligência. E uma inteligência muito acima de qualquer espécie. Por quê? Bom, eu percebo, claro, esse cara ele faz o que ele quer. Se ele quiser achar que ele é um pardal,
né? Ele é um pardal. Se ele achar que ele é uma placa, ele é uma placa. O problema dele. A questão ele nunca pode forçar ninguém querer que ele, digamos assim, se eu ver um cara desse na rua, eu não vou tratar ele como um cachorro. Claro, ele é um ser humano. Entendeu? Ele é como um ser humano, pô. Por quê? Cara, ele tá retroagindo o dálmata, que ele quer ser apresentado como um dálmata ali, né? Aí tá passando a foto na tela. Cara, se eu ver um cara desse vestido assim, eu vou achar que é um cara fantasiado. Realmente é um cara fantasiado. Claro. E como é que você vai brincar, vai tratar o cara assim? Eu acho que seria preconceito meu agir assim com ele, Claro. tratando ele como se fosse um animal inferior. Não, e assim, a evolução, você percebe biologicamente que você já viu alguma espécie, ela decidir assim, já pensou um chimpanzé? Não vou mais ser chimpanzé, vou virar peixe agora. E vai lá e cai na água e começa... Cara, isso biologicamente não é viável, cara. Entendeu? Com certeza não. Mas a gente entende que essa questão aí dele, eu acho que ele não está querendo se transformar biologicamente numa espécie. Eu acho que ele sabe que isso é impossível, né, numa outra espécie. Ele falou que na matéria, ele diz que ele se identifica com um dálmata e ele está buscando reconhecimento agora, através das televisões, dos jornais, que agora ele é um dálmata, ele quer viver como um dálmata. Uhum. Ser aceito como um dálmata. Uma vez que a gente abandona, né, uma ética que trouxe à sociedade, né, o mundo, especialmente o mundo ocidental até aqui, que definiu o que é um ser humano, né, quem é o humano, quem somos nós, e separa, né, o ser humano do resto da natureza, porque não precisa você se basear em absolutamente nada, a não ser na própria observação, e você vai perceber que, né, não somos a mesma carne, não somos as mesmas coisas, somos muito diferentes. Somos muito diferentes. Somos seres biológicos, obviamente, também, mas somos muito diferentes. Então, uma situação dessa aí, ela entra na questão mesmo das identidades, né? É o que você falou no começo. O problema é ele querer que as instituições, as pessoas, né, reconheçam ele como tal, porque ele não é. Né? Eu acho que ele precisa de ajuda. Exatamente. A questão é, assim, se ele quer agir como um dálmata, problema dele, entendeu? É ele que escolheu fazer isso. O problema é quando o cara vai chegar e vai dizer, ó, eu quero que você me trate igual um cachorro, venha passar a mão na minha cabeça. Cara, entendeu? Vou entrar num estabelecimento. Mas cara, isso, Carlos, é um extremo, né? São muito poucos casos, assim, de pessoas que entram nessa coisa, nessa paranoia aí de mudança de identidade, cruzando com espécies, né? Saindo da sua própria espécie, querendo e até onde? E até onde? Porque assim, isso abre uma margem, não estou dizendo que ele vá fazer isso ou que ele faz isso. Mas quando você se identifica com uma espécie, cara, e se daqui a pouco o cara, não estou dizendo ele exatamente, mas imagine, digamos assim, o cara quer viver agora como se fosse um pitbull. E ele vê outro pitbull ali, uma fêmea, e o cara quer cometer zoofilia. Cara, você consegue entender o quão fora isso tá indo? São poucos casos, ok. Mas existem esses casos e não existe nada para ajudar essas pessoas. Entendeu? Que é um grande problema. Isso ignora completamente, né, as evidências científicas e parte para um mundo totalmente de simplesmente seguir o desejo, seguir a vontade, seguir uma intuição que a pessoa tem naquele momento. Ela pode estar, às vezes, fora de si e pode estar querendo isso. Então, como você falou muito bem, é isso. Abre precedentes, até no mundo jurídico, que são extremamente perigosos. E qual o limite disso? Eu mesmo posso, de repente, estar aqui na forma humana, sem ter feito cirurgia, sem ter botado roupa de nada, e chegar num lugar e falar, olha, eu me sinto um elefante. E quem vai dizer que eu não sou? É isso. É complicado, né, cara? Porque... Eu tenho que ter um comitê lá para dizer que eu não sou um elefante. Eu vou dizer, não, mas eu me sinto um elefante. Porque vocês têm preconceito contra outras espécies. E eu me sinto essa espécie. Então, na verdade, a coisa realmente, a gente está brincando aqui, mas eu acho que as pessoas que estão fazendo isso, elas estão presas num sofrimento profundo, né? Elas precisam de ajuda, de algum tipo de ajuda. Se elas quiserem essa ajuda, evidentemente. Se os seus parentes, se elas quiserem ajuda, elas precisam de algum tipo de ajuda. Mas o negócio é estranho. E isso está conectado também, não só com aquilo que eu falei de transhumanismo, essas ideias aí, mas com uma ideia que é pouco difundida, mas que eu conheço bem, também, bastante,
que é a ideia do especismo, que veio também importado. Quase todas essas ideias esdrúxulas vêm importadas. É o especismo, que na verdade é essa ideia de que existe preconceito humano em relação às outras espécies. Olha isso. Interessante que o especismo só é de uma mão, né? Só o ser humano tem preconceito contra as outras, né? Se o cachorro não quiser falar comigo, o preconceito é de quem? Né? Eu vou acusar agora o cachorro porque ele não tem, ele é um preconceituoso contra a espécie humana. É Um muita negócio loucura. que não gera nada, não leva a lugar nenhum. Mas a base disso aí está essa ideia de que a natureza como um todo e os animais têm direitos. Né? Essa ideia de personificar as entidades biológicas, os seres vivos, que também, na minha concepção, é um grande engano. Né? Pode ser até uma tentativa do fundo do coração de ajudar, né, de algumas pessoas. Eu acho, sim, de fato, a gente tem que levantar uma série de, não de bandeiras de militância, mas de pensar que realmente os animais são aí, a gente tem que concordar, porque a gente acredita em ciência, em observação, os animais, a grande maioria deles, são seres sencientes. Eles sentem uma série de coisas. Sentem dor. O sujeito que está maltratando um cachorro, gato, qualquer animal desse, deixa de dar comida, maltrata um sujeito desse, o ser humano precisa responder legalmente em relação a isso. Isso é fato, isso tem que acontecer. Mas o problema é você agora achar que os animais precisam ter, né, ser tratados como pessoas não humanas. Olha isso. Pessoas não humanas, é o que estão dizendo. E nós somos animais, somos humanos, e eles são animais não humanos. Né? Então, assim, é uma mistureba que é fruto dessa ideia de ancestralidade comum, de que não há uma ética, tudo é simplesmente relativo, é uma escolha. Né? Então, qual é o limite dessas coisas? A gente tem que pensar seriamente nisso, porque essa ideia de dizer que um animal ou uma planta tem direitos inatos, ela é um absurdo em si mesmo. Né? A gente pode quebrar essa ideia por várias abordagens. Primeiro é o seguinte, que esses seres vivos não têm consciência de si mesmos. Então, qualquer atributo, qualquer atribuição de valor, além do valor de uso, de troca, o que for, o valor intrínseco não vem deles mesmos, é sempre o ser humano que está atribuindo. Então eles não podem ter valor em si mesmos. Sempre, mesmo que eles tenham, partir de alguém que doou essa ideia, essa noção. Né? Eu entendo que pessoas fazem isso com boa intenção, como forma de proteção, mas eu acho que o limite é por aí. É a gente parar e falar assim, os animais sentem dor, temos que tratá-lo com dignidade. A dignidade que nós tratamos do ser humano, ela pode ser importada com certos limites para os animais. Porque a gente não pode aceitar maltratos e crueldade. Isso é uma coisa. Outra coisa é também dizer que eu não posso me alimentar de animais. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não há uma contradição aí. Né? Eu estou falando da eliminação da dor e do sofrimento. Então é isso. Eu acho que se Darwin estivesse ainda vivo hoje, talvez ele não escrevesse mais a origem das espécies, mas a transformação das espécies. Porque o que tem, a cada espécie tem se transformado em algo diferente. Inclusive agora vários casos aí de pessoas tentando se transformar em outras espécies, né? Que é a chamada ideologia espécies. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje, uma análise mais científica do assunto. Nós não vamos entrar na questão moral da situação. Eu acho que todo mundo tem a sua concepção, já tem a sua avaliação sobre esse assunto. A questão dele querer fazer isso também é problema dele, mas, claro, isso começa quando começa a interferir na vida de outras pessoas, se torna, assim, uma questão que é mais complicada. Gente, até a próxima semana, até o próximo vídeo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários, fala sobre tal coisa, a gente vai falar, tá bom? Até semana que vem, pessoal. Valeu, pessoal.